Olá, professores, a paz do Senhor. Chegamos à lição 8. Nessa lição nós vamos tratar sobre poder e domínio e a deturpação da nossa representação. Nessa lição a gente vai tratar de política. E num ano eleitoral como esse é um tema muito importante, porque a gente tem vivido aí muitas divergências, discussões, brigas em família, e é importante a gente fazer uma análise crítica de tudo isso, para não parecer que é algo superficial ou normal. A política pode sim se tornar uma prática idólatra. E para começar, para a gente entender como a idolatria acontece no campo político, no assunto política, acho importante a gente começar com a frase que está no campo de reflexão, que é uma frase do Timothy Keller, que ele fala que podemos ver nossos líderes políticos como redentores, nossa orientação política como uma doutrina da salvação e converter nosso ativismo político em uma espécie de religião. Acho que só essa frase aqui já consegue nos dar uma visão ampla de como a idolatria pode acontecer na política. E isso não acontece só para quem exerce os cargos políticos. A idolatria política pode ser vivida por nós aqui, né, os eleitores. Então a gente precisa entender e conversar com os nossos jovens sobre isso, porque inclusive a idolatria política também está recheada de ideologias, filosofias antibíblicas. Então a idolatria política pode, na verdade, se tornar um pacotão de problemas para os nossos jovens. Então é importante a gente conversar sobre isso com eles. E é por isso que a gente inseriu uma lição específica nesse trimestre deste assunto. Então, para começar, a gente inicia aí com um princípio, né? A gente começa do começo. O primeiro tópico vai falar de onde surgiu essa necessidade de uma liderança, de um governo humano. Tudo isso começou com a criação, lá no início, antes da queda de Adão e Eva, em Gênesis. Então, aí neste tópico a gente vai entender que tipo de governo o Senhor projetou para que nós vivêssemos aqui na Terra. E aí tem dois verbos que a lição traz e que são citados no texto de Gênesis, que é sujeitar e dominar. É importantíssimo a gente conversar sobre isso com os nossos jovens, porque a gente precisa levar a visão de Deus sobre o que é o governo humano. Qual que é o ideal de Deus para o governo humano? Então, aproveitem este tópico para enfatizar qual é a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor para que as lideranças na sociedade sejam exercidas. Então, a gente está falando aí de sujeitar, ou seja, colocar em ordem, e a gente está falando também de dominar, ou seja, construir, criar meios de vida. E aí, no decorrer da lição, nós citamos aí alguns exemplos, né? Então, a vida organizada em sociedade, a criatividade e a inovação para que novas formas de viver o cotidiano sejam criadas para nos proporcionar segurança, saúde. Então, vejam que aquilo que o Senhor fez no momento da criação, na verdade, é um exemplo a ser seguido para que nós possamos exercer governo, liderança aqui na Terra. Parte disso a gente viu também na lição em que a gente falou sobre trabalho. Então vejam que o nosso Deus, e a gente precisa levar isso para os nossos jovens, o nosso Deus tem um projeto perfeito e saudável de vida. Nós é que nos desviamos dele. Então, nós precisamos enfatizar para que os nossos jovens possam voltar os olhos ao projeto de Deus, ao invés de colocar os seus olhos apenas nos projetos do homem, ok? Outra coisa importante da gente enfatizar aí nesse primeiro tópico é que tudo que o Senhor criou não foi para benefício próprio. Esse é um outro princípio muito importante quando a gente fala de política. Hoje, quando a gente vê tantas pessoas exercendo cargos públicos e tirando proveito para si ou para os seus familiares, seus aliados, que sejam, independente do partido, quando a gente vê isso acontecendo, essa
essa busca de benefício próprio é mais uma forma de desobedecer a Deus, de fugir do projeto de Deus. Porque o nosso Senhor, quando criou todas as coisas, não criou para benefício próprio, mas criou para abençoar a nós. Então, esse também deve ser um princípio nosso quando exercemos, seja uma liderança na igreja, uma liderança no trabalho e também uma liderança em um cargo público. O benefício nunca pode ser voltado para nós mesmos. Nunca pode haver um sentimento de egoísmo, mas um sentimento de generosidade. Esse princípio nós aprendemos com o nosso Deus, ok? E aí, quando a gente traz toda essa visibilidade do que é o projeto perfeito de Deus para o governo na Terra, aí a gente parte para o tópico 2 e mostra o contraste, né? O que aconteceu com esse projeto a partir do pecado, a partir da queda? Então, aconteceu que nós passamos a pôr a nossa esperança em líderes, em autoridades, em ideologias, acreditando que eles e elas serão capazes de salvar o mundo. E aí é que está o problema, né? E é a partir daí que a gente vai entender como que acontece essa ideologia política. Porque nós não nos prostramos diante de um político, mas quando nós colocamos nele a esperança final da nossa segurança, da nossa salvação, a partir daí nós já estamos começando a idolatrá-lo. Então, é isso que a gente precisa mostrar para os nossos jovens. Como que a gente peca, né? Como que a idolatria acontece na política? Quando nós olhamos, quando nós colocamos a nossa esperança de salvação e solução numa determinada liderança, numa determinada autoridade pública. E aí a gente vai tratar de duas coisas nesse tópico também: a divinização e a demonização. Quando nós concordamos e aquela proposta de governo, aquela ideologia, aquela bandeira se torna inquestionável, né? Está acima de tudo, está, né? É absoluta, se torna uma verdade absoluta. A partir desse momento nós começamos a divinizar, seja o político, seja o partido, seja a ideologia. E é aí que nós começamos a idolatrar. E, ao mesmo tempo, nós demonizamos tudo aquilo que é contrário da nossa verdade absoluta. Então, além de nós idolatrarmos um político, um partido, uma ideologia, nós também nos colocamos em situação de inimizade com aqueles que discordam de nós. E não há problema de discordar. Cada um tem o seu jeito, cada um tem seu pensamento, cada um tem sua visão de vida, mas quando o zelo por uma ideologia ou por uma verdade acaba afetando o principal mandamento, que é amarás o próximo, algo de errado não está certo. E é esse contraste que a gente precisa mostrar para os jovens, que não é tão claro, porque às vezes a gente acha que a gente só está defendendo a nossa posição. Nós só estamos defendendo a nossa verdade. E às vezes parece até que a gente está defendendo a própria Bíblia, mas se nós levamos isso para o extremo, acaba se tornando uma idolatria. E ao invés de nós darmos bom testemunho do Evangelho, a gente acaba escandalizando. A gente precisa levar essa visão para a sala de aula, ok? E é claro que isso pode trazer discussões, discordância dos alunos, estejam prontos para isso e ajam com calma, com serenidade, para que essa aula não se torne mais um debate político. Nós não estamos debatendo política, nós estamos falando de idolatria, ok? Então tenham calma. Se surgir alguma discussão, tentem agir com serenidade para que isso não se torne uma bomba em sala de aula, ok? Talvez vocês precisem fazer essa mediação. Então, ajam com calma para que a fogueira não ganhe ainda mais volume. Tudo bem? Então, a gente precisa entender que, aí no final do tópico, tem uma frase do Iago Martins que eu acho muito bacana a gente comentar, citar mesmo. Os governantes que representam a vontade divina não devem ser confundidos com a própria divindade. Acho que aqui também a gente tem uma frase, como diriam aí os influencers, lacradora, certo? Então, aqui a gente consegue entender muito bem a diferença entre a gente concordar e a gente divinizar uma opinião.
ter afinidade com uma liderança ou idolatrá-la, ok? E aí a gente parte para o tópico 3, que faz referência ao texto bíblico lá de 1 Samuel, que é um exemplo bíblico também de uma idolatria, né? O povo ali queria um rei, eles queriam abrir mão do governo de Deus. Eles estavam pondo a sua confiança numa liderança humana. E aqui, claro, sempre se comparando a outras nações e nações pagãs. Então, aqui a gente entende que nesse texto de 1 Samuel, a idolatria acontece de mãos dadas com o orgulho e com a ingratidão. E são duas palavrinhas que estão sempre juntas da palavra idolatria. Em outras lições nós já vimos isso. Então, é mais uma oportunidade para a gente enfatizar, para que os nossos jovens examinem o próprio coração e vejam se estes comportamentos, esses sentimentos, não estão presentes também neste momento. Momento de ingratidão e de sentimento de ingratidão e de orgulho, ok? Então, ali o povo queria ter um rei. Era o desejo de ter alguém em quem confiar, como se o próprio Deus já não fosse suficiente. Percebam que ali Israel teve, todas as vezes que recorreu a Deus, o Senhor nunca lhes faltou. Todas as vezes que eles se arrependeram, ainda que repetidas vezes, as misericórdias do Senhor também se renovou repetidas vezes. Então não havia por que eles desejarem um outro governo, um outro rei. Deus nunca tinha faltado em nada para eles. Mas percebam que o orgulho e a ingratidão se manifestou ali. Então, eles preferiram confiar mais num homem, que eles ainda nem sabiam quem seria, do que confiar no próprio Deus. E a idolatria é isso, né? Quando nós confiamos, depositamos confiança, esperança, fé, obediência em algo ou alguém que não o nosso Deus. Então, esse exemplo de 1 Samuel é bem nítido de como isso acontece, ok? E aí, no tópico 4, a gente já traz uma outra vertente da idolatria na política. Às vezes não é o ídolo em si, não é o líder em si, o político em si, não é o partido, né, que se torna um ídolo, mas a bandeira que ele levanta, a ideologia que ele prega, as ideias que ele propaga, que nós nos baseamos na história de Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor levanta uma estátua e todos têm que adorar aquilo de determinada forma e tudo mais. Então, às vezes, o ídolo não ergue-se a si mesmo, né? Mas, na verdade, ele traz uma ideologia contrária à palavra de Deus, traz uma ideia contrária à Bíblia, e aquilo, muitas vezes, passa a ser seguido por nós como um princípio. E a gente, às vezes, no decorrer da vida não percebe isso, demora para perceber. E nós, assim, estamos deixando o nosso Deus para seguir um outro princípio, um outro plano, um outro projeto de vida. E com isso nós estamos pecando contra o nosso Deus. Então, nós precisamos mostrar para os nossos jovens que talvez nós não estamos idolatrando uma pessoa, mas estamos abrindo mão dos princípios de Deus e dos projetos da palavra do Senhor para seguir ideologias, bandeiras contrárias à Bíblia e que são erguidas como causas justas, causas de bem ao próximo, né? Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso. Quando a gente vê, por exemplo, a aprovação de leis a favor do aborto, por exemplo, é algo que vem vestido de uma justificativa que, se nós não tivermos discernimento por meio da palavra de Deus, aquilo passa a parecer justo para nós também. Então, olha como o inimigo é muito astuto e às vezes sutil, mas a palavra do Senhor está aqui para nos dar discernimento. Então, aproveitem esta lição para levantar todas essas questões. Mais uma vez, nós estamos no ano eleitoral
Neste ano nós vamos eleger muitos dos nossos governantes. Então nós precisamos criar esse senso crítico nos nossos jovens. A palavra do Senhor vem para abrir os nossos olhos, esclarecer o nosso raciocínio. Então aproveitem essa lição para promover isso em relação à política, ok? Então Nabucodonosor ergue uma estátua, políticas e autoridades erguem bandeiras, ideologias. E nós, como os 3 amigos da fornalha, precisamos resistir, precisamos discernir, precisamos ter coragem e não nos curvar, ainda que isso signifique que nós vamos sofrer perseguição, retaliação e até o desprezo de algumas pessoas. Mas nós precisamos nos manter firme, porque maior é o que está conosco. Amém? Então, terminem a lição falando que não é do homem, a gente comenta aí na conclusão, né? Não é do homem o poder de salvar o mundo de suas mazelas. Ainda que usando a vida e a liderança das autoridades instituídas, é o Senhor quem cuida de nós. É claro que o Senhor usa a vida das lideranças públicas para nos abençoar. E é claro que nós, como cristãos, também podemos exercer cargos públicos, precisamos estar lá, sim, como em todas as esferas da sociedade. Mas é importante a gente entender que todo o poder, todo o domínio, todo o controle está nas mãos do nosso Deus. E se há lá políticos, autoridades, lideranças cristãs, na verdade elas estão lá sob o poder e o domínio do nosso Senhor e a serviço do nosso Deus. Então a nossa esperança final, a nossa fé tem que estar no nosso Deus. Todos nós, todo o restante, os eleitores ou os elegidos, estão a serviço do reino do nosso Deus. Então é a Ele que nós devemos dedicar a nossa fé, a nossa confiança, e é nele que a gente tem que colocar a nossa esperança. Amém? Muito bem. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!